Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje, na aula do segundo ano do ensino médio, nós vamos estudar a seção transversal. E como hoje, agora no PET 7, nós estamos estudando pirâmide e cone, nós vamos estudar a seção da pirâmide e do cone. Assim como nós já vimos no PET 6, uma seção transversal, também chamada de seção paralela, seção plana ou seção reta, é a interseção de um corpo tridimensional com um plano paralelo à sua base. Ou seja, é quando nós temos um sólido e ele é cortado por um plano, e esse plano ele tem que ser paralelo à base ou às duas bases, como nós vimos no PET 6, com prismas e cilindro. Começamos então pela pirâmide. Quando nós fazemos um corte com um plano paralelo ao plano da base em uma pirâmide, nós temos dois outros sólidos. Em cima, na parte de cima, nós temos uma pirâmide menor, que é semelhante à pirâmide original, e na parte de baixo nós temos o que chamamos de tronco de pirâmide. E esse tronco, ele vai ter as duas bases, uma base menor e uma base maior, e essas bases elas vão ter o mesmo formato da base da nossa pirâmide. Se eu tenho, então, uma pirâmide aqui como exemplo, de base hexagonal, nós vamos ter uma seção também, um hexágono. E a pirâmide menor também vai ter essa base hexagonal. Outro exemplo, se a gente tem uma pirâmide de base quadrada, nós vamos ter uma pirâmide menor também de base quadrada. Aqui a nossa base dessa pirâmide também é quadrangular. E o tronco da pirâmide também vão ter as bases também quadradas. Então, o que vai nos indicar qual que vai ser o formato tanto da pirâmide menor quanto do tronco vai ser a base da nossa pirâmide. O tronco da pirâmide, semelhantemente à pirâmide original, ela vai ter alguns elementos. Começamos então pelas duas bases, a base menor e a base maior, que elas têm que ser obrigatoriamente paralelas. Temos a altura, que vai ser a distância dessas duas bases. Então, a distância dos dois planos, do plano que cortou, do plano que fez a seção, e o plano da base da pirâmide original. Temos a apótema. Lembrando que a apótema, ela tem que ser a altura, tem que formar um ângulo de 90 graus. Ela é a altura da nossa face lateral. E é bom a gente observar aqui que no caso da nossa face lateral do tronco da pirâmide, nós temos um novo polígono aqui, que é o trapézio, já estudado lá no ensino fundamental. Lembrando que trapézio, ele é um quadrilátero que tem os lados paralelos, tem dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Então, os lados aqui das bases são os lados paralelos e os não paralelos são as arestas laterais, no caso. Visto, então, os elementos do tronco da pirâmide, nós vamos lembrar que o tronco da pirâmide ele também pode ser regular. Da mesma forma que a gente tem pirâmide regular, nós vamos ter o tronco regular. E ele tem quatro características, quatro propriedades. A primeira, as arestas laterais são congruentes. Lembrando que congruentes é quando elas são iguais, têm as mesmas medidas. Segunda propriedade, as bases elas têm que ser polígonos regulares semelhantes. Aí é bom a gente observar essas duas palavrinhas, que elas querem indicar aparentemente a mesma coisa, mas congruentes quer dizer que eles têm a mesma medida, eles são iguais, e semelhantes, eles têm medidas diferentes, mas têm características iguais, tá? Algumas propriedades são iguais, nós vamos ver no próximo desenho, na próxima ilustração. A terceira propriedade, as faces laterais são trapézios isósceles. Também já visto lá no ensino fundamental, isósceles é porque eles têm que ter lados iguais, congruentes. E lembrando que essas faces laterais, elas também vão ser todas iguais. E a última propriedade, que a altura de uma face lateral qualquer é chamada de apótemo. Então, vejamos aqui na nossa figura. Temos uma pirâmide aqui regular, que ela tem a base, lado L. É um quadrangular, é uma pirâmide quadrangular de lado L. Quando fazemos a seção dessa pirâmide,
nós temos um tronco também, e esse tronco também vai ser regular. Ou seja, essas duas medidas aqui, as medidas das suas arestas, elas têm que ser todas iguais. Se nós temos a base original, a base da pirâmide, de mesma medida, nós vamos ter a base menor, a seção, né? Também de mesma medida. Além disso, observem que aqui nós formamos aqui um trapézio. Assim como nós vimos na propriedade lá anterior, esse trapézio ele vai ser isósceles, ou seja, essas duas arestas aqui, que são os lados que não são paralelos, eles têm a mesma medida. A outra propriedade que nós vimos lá anteriormente também, que as superfícies aqui, todas as faces laterais, elas são todas iguais, todas de mesmo tamanho, com o mesmo ângulo, todas são idênticas. Então, para ser um tronco regular, tem que seguir essas 4 propriedades. Além das propriedades da pirâmide do tronco regular, nós vamos ver também a planificação do tronco de pirâmide, já que nós estamos vendo as planificações dos nossos sólidos geométricos. No caso da planificação do tronco, nós vamos ter os 2 polígonos da base iguais, semelhantes, mas eles vão ter a mesma forma. Se a nossa pirâmide original ela tinha uma base pentagonal, a nossa base menor também tem que ser pentagonal. E lembrando que agora as nossas faces laterais, elas são trapézios. E a quantidade de trapézios que nós vamos ter vai depender da nossa figura da base. Aqui, como é um pentágono, nós temos 5 trapézios. Se for uma pirâmide quadrangular, nós vamos ter 4. Se for uma pirâmide hexagonal, nós vamos ter 6 trapézios. Então, a quantidade de trapézios aqui da nossa planificação vai depender sempre da quantidade de lados da base, então, da pirâmide. Semelhantemente à pirâmide, a seção do cone também forma 2 figuras, 2 sólidos geométricos. De cima, que é um outro cone, menor e semelhante ao anterior, ao original. E embaixo também nós temos o tronco do cone, também seguindo a mesma ideia dos elementos. Uma base menor, que vai ter um raio menor também, sempre lembrando isso. E a base original, que vai ter o raio maior, que era o que já tinha originalmente. A altura é a distância entre a base menor e a base maior, sempre a distância entre os planos, ok? E a geratriz, que é a ligação aqui das 2 circunferências. Então, ligando, né? O segmento que liga a base menor até a circunferência da base maior é o que forma a geratriz. E lembrando que a geratriz sempre vai ser o contorno aqui do nosso cone. A mesma coisa vai funcionar para o tronco do cone também. E semelhantemente a pirâmide também que nós já vimos, a planificação do cone vai ter os 2 círculos, o menor, que foi a seção, que foi a parte cortada, e o maior, que vai ser a nossa base original do cone. Lembrando também que o cone é uma figura arredondada. Então, no caso, essa superfície lateral aqui não é um polígono. É uma figura sem um nome definido. Ela vai ter sempre essa parte arredondada porque contorna ali as bases. Vejamos, então, alguns exercícios para a gente ver a aplicação desse conteúdo de tronco de pirâmide de cone. A primeira atividade é do banco do CIMAV e diz que Lucas diz que cortou um cone circular reto por um plano paralelo à sua base e perguntou qual figura ele tinha encontrado. 4 colegas desenharam as figuras a seguir. Então, observem bem o enunciado da atividade e diz que cortou um cone circular reto. Se ele cortou o cone, e lembrando também que nós temos que observar como que foi esse corte, e na atividade que foi paralelo à base.
Sendo um corte paralelo à base, nós temos que encontrar uma figura semelhante à base do cone original, que no caso, para ser que, observando as figuras que foram apresentadas, a Ada aqui apresentou uma figura semelhante a um triângulo. Semelhante porque a base dela aqui está arredondada. E um triângulo teria que ser reto, né? Como o Saulo fez aqui. Do Renato, não está um círculo. Então, não tem como a gente ter também essa figura na seção do cone. A Beatriz apresentou um círculo, então, que está mais certinho. Então, nesse caso, quem fez o desenho correto foi a Beatriz. Letra B. Vejamos, então, mais uma atividade. O segundo exercício, também do banco do CIMAV, diz que dois planos interceptam um cone circular reto de altura H e esses dois planos são paralelos à base desse cone. Então, novamente, nós temos um cone, desenhando aqui, só para a gente entender melhor a atividade. Esse cone ele tem uma altura H, lembrando que é um cone reto. Então, significa, só para a gente lembrar também o conteúdo da semana anterior, se ele é reto, significa que o eixo central aqui, ele faz um ângulo, forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, foram passados, interceptaram dois planos nesse cone, um a uma altura, a uma distância h sobre 3 e outro a uma distância 2h sobre 3. Ou seja, pegou esse cone e dividiu ele em duas partes iguais, em três partes iguais, desculpa. Fez dois cortes, teve então dividiu em três partes iguais, dois cortes, três partes iguais. Se ele fez dois cortes em um cone, o cone ele tem a base circular, significa que nós vamos ter que ter dois círculos. Das alternativas apresentadas aqui, a gente consegue eliminar a C, porque não é círculo, né? E a B também não é circular. Sobrou a alternativa A e a alternativa D. Observando a figura aqui, a gente consegue notar que esses dois círculos eles têm que ter medidas diferentes, porque o cone é como se ele fosse afunilando, então ele vai diminuindo os círculos que está se formando. A única alternativa aqui que a gente consegue identificar é a alternativa A. Observe que na alternativa D os dois círculos estão iguais. Não tem como a gente ter uma seção no cone e ter as figuras iguais, já que ele vai formando tamanhos diferentes. E mais uma atividade que inclusive está no PET 7, da semana 3, é uma questão 3 da página 25, aí do PET de vocês, é também do banco do CIMAV, e apresenta duas alternativas no quadro, leia no quadro, a seguir, como 4 estudantes classificaram como verdadeiras ou falsas as alternativas 1 e 2, sobre seções planas feitas por planos paralelos à base de uma pirâmide. Sempre observar qual figura que é. Aqui, no caso, as afirmativas vão estar informando, né, estão relacionadas à pirâmide. E lembrando também que as seções elas foram feitas paralelas aos planos da base. Então, vamos ver a primeira alternativa. A primeira afirmativa. Seccionando-se uma pirâmide regular de base hexagonal por um plano paralelo à base, a figura que se obtém como seção plana dessa pirâmide é um triângulo, que tem como medida um dos seus lados a medida de um dos lados da base da pirâmide. Então, vamos observar o seguinte, tem duas informações aqui que são muito importantes. Primeiro, que a pirâmide ela é regular de base hexagonal. Então, a nossa base ela é um polígono que tem 6 lados. E a segunda informação importante aqui é que essa seção plana é uma pirâmide de base, é um triângulo. Então, seria uma pirâmide de base triangular. Se a nossa pirâmide original
ela tem uma base hexagonal de 6 lados, né, um polígono de 6 lados, não tem como a gente fazer uma seção e obter nessa seção um triângulo. Então, essa nossa primeira alternativa, ela é falsa. Vamos anotando aqui que tem mais uma alternativa para a gente analisar, uma afirmativa. Contando, lembrando que sempre a primeira aqui é falsa. Então, nós já temos que lembrar aqui que os únicos que podem estar acertando é a Aurora e o Dirceu. Vamos então para a segunda afirmativa. Ao seccionar uma pirâmide regular de base quadrada por um plano paralelo à base, a figura que se obtém é um quadrado de lado menor que o lado da base da pirâmide. Então, novamente, observando as informações importantes. A pirâmide original, ela é regular, de base quadrada. Então, a pirâmide quadrangular. E nessa seção, obteve-se um quadrado de lado menor. Isso aqui também é muito importante a gente observar. O tamanho do quadrado, ele tem que ser sempre menor. Quando a gente vai formar a nova pirâmide, faz essa seção para formar aquela pirâmide menor, consequentemente, as suas arestas da base também tem que ser menor. Então, se manteve-se a forma da figura, mas o tamanho aqui do lado ele ficou diferente, essa alternativa ela é verdadeira. Então, da alternativa anterior, já tínhamos eliminado Basília e a Cleonice, sobrou Aurora e o Dirceu. Como a segunda alternativa ficou verdadeira, o único que acertou aqui foi a Aurora. Então, vocês podem refazer aí essa atividade, leiam com bastante atenção, mas sempre confiram no final que a nossa alternativa tem que ser a Aurora. Só para a gente recordar a aula de hoje, nós vimos seção então de pirâmide e de cone, lembrando que essas figuras, elas têm um vértice fora do plano da base, e lembrando também que a pirâmide, ela pode ter vários tipos de base, e sempre vai depender da base, a base que vai transformar, né, que vai mostrar para a gente qual que vai ser a figura formada na nossa seção. Então, só para a gente lembrar aqui alguns elementos importantes da pirâmide, principalmente também do tronco, que agora foi um elemento novo que a gente aprendeu. Lembrando, nós vimos lá na semana 1 do PET 7 que a apótema, ela é aqui a altura da nossa face lateral. Na face lateral da pirâmide, nós tínhamos triângulos. Agora aqui nós vamos ter trapézios. Sempre observem essas figuras, esses polígonos das faces laterais, que eles vão nos indicar também a planificação da nossa figura. Planificação é quando a gente transforma aquele sólido tridimensional em uma figura bidimensional. Passamos ele de 3 dimensões, comprimento, largura e altura, para simplesmente comprimento e largura. Transformamos ele em uma única dimensão. Sempre vamos ter duas bases, base menor e base maior, e essas duas bases elas vão ser semelhantes. Lembrando também duas palavrinhas importantes aí para vocês entenderem a definição. Congruentes é quando elas são iguais, têm as mesmas medidas, e semelhantes, elas vão ter o mesmo formato. Os ângulos aqui correspondentes também vão ser iguais, mas a nossa medida aqui das arestas, aí elas já ficam diferentes. Isso, então, é semelhante. Da mesma forma do tronco da pirâmide, só para a gente lembrar aqui também um pouquinho, o tronco do cone também vai ter esses mesmos elementos. Base menor e a base maior. Aqui o raio da base menor, consequentemente, vai ser menor que o raio aqui da base maior. E lembrando que essa base maior é a que mantém do cone original. A única que faz parte da seção que é novo, que é obtido nesse corte, vai ser essa base menor. A geratriz também, ela vai ser diferente da geratriz do cone, ela vai ser menor, lembrando que ele foi
um objeto, né, uma figura tridimensional que foi cortada. Por hoje é só, a nossa aula de hoje foi a seção de pirâmide e de cone. Espero vocês então na próxima aula.